Amado Deus, nosso precioso Pai, queremos te agradecer mais uma vez pela graça, misericórdia do Senhor, a qual se renova todas as manhãs. E como diz a tua palavra, o motivo de nós não sermos consumidos pela sua ira é porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. E aqui estamos, ó Deus, confiados em Ti, porque maldito o homem que confia no homem, mas aqueles que confiam no Senhor, como disse Isaías, serão como águias, Pai. E aqui estamos confiando totalmente em Ti. E que nessa noite o Senhor mais uma vez tenha liberdade para falar aos nossos corações, retirando do nosso meio todo e qualquer espírito contrário, e que somente o Teu Espírito Santo tenha o poder e autoridade nesse ambiente, e que cada atmosfera, Senhor, contrária à atmosfera dos céus, ela seja nesse instante, ó Deus, retirada, e que possamos ter aqui um bom momento, Pai. Que os céus desçam nesse momento e que possamos sair daqui realmente abençoados nessa noite. Toma o controle das nossas mentes, das nossas intenções, e que possamos estar centralizados em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim nós pedimos e assim nós cremos. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês nessa noite. Alegria em nosso coração estar na casa de Deus. Há muitos lugares bons para se ir, mas o melhor lugar é estar aqui, né? Por isso que o salmista ele disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor as pessoas saem abençoadas. Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. E no versículo 7. Josué 1, versículo 7. Lembrando a todos que amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos um culto especial aqui. E estão convidados para vir aqui aprender do Senhor. O pastor Oswaldo estará trazendo um ensinamento especial aqui, direcionado aos casais, às famílias, mas eu creio que dá para abrir a exceção para quem quiser vir, né, pastor? Para aprender. Quem não casou, automaticamente está direcionando, né? Um alvo, um dia vai ter um lar, formar uma família, né? Então eu creio que também faz parte para você já ir aprendendo, né? Vocês estão bem? Amém? Amém? Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E não te aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Pode se assentar? Vamos falar um pouco nessa noite. Esses dias nós falamos ali em Maximiliano, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês aqui nessa noite.
centralizados em Cristo. Centralizados em Cristo. Se nós observarmos, Deus fez todas as coisas com equilíbrio. A própria natureza, ela é equilibrada. Até mesmo as galáxias, os planetas, eles têm suas órbitas e eles andam em tal grau de harmonia, de equilíbrio, que um não invade o território do outro, mas todos estão equilibrados, porque há uma lei que foi colocada por Deus e ele se mantém no seu devido posicionamento. A própria Terra, os cientistas dizem que ela gira sobre um chamado eixo imaginário, e você vê que as próprias estações, como inverno, verão, outono, primavera, elas acontecem dentro da dimensão do tempo e tudo com equilíbrio. Se temos algumas coisas que acontecem hoje, é porque o ser humano, ele mexeu nisso e então desequilibrou algumas coisas. Mas na forma original de Deus, está tudo equilibrado. Se você observar, o profeta diz que hoje a terra, na realidade, devido ao pecado, ela se desequilibrou num certo sentido, alguns graus, ali no dilúvio. O profeta diz isso nas 70 semanas de Daniel, que até mesmo o homem tem se perdido no tempo. Nem um calendário, na realidade, ele é 100% certo, né? Nem o juliano, nem o israelita, os cosmos aí, né? Eles não têm aquela precisão, porque no dilúvio, o homem se centrava pelo zodíaco, né? E quando a terra teve essa inclinação, o profeta diz, foi aonde que eles se perderam no tempo. E então eles não têm com exatidão hoje esse número 100%. Mas Deus sabe, né? Agora, nós sabemos que quando aquele grande abalo, aquele grande terremoto, na maior escala Richter, que se diz, acontecer sobre esse planeta, onde a Bíblia diz que as ilhas já não se acharão nos seus mesmos lugares, de tão grande que será o abalo. Mas eu quero dizer para vocês que quando isso acontecer, eu não vou estar mais aqui para ver isso. Não sei vocês, vão estar ou não? Não? Porque nós vamos subir antes disso acontecer. Amém? Vocês creem assim? Então, amém muito fraquinho para uma grande coisa como é o arrebatamento, né? Eu vou estar lá, você vai estar? Tem que dizer com convicção. A dúvida e a fé, elas não operam junto. Você tem dúvida do seu arrebatamento? Se você olhar para você mesmo, você vai ficar com dúvida do seu arrebatamento. Mas quando você olha para Cristo, aí todas as dúvidas se dissolvem. Porque quando nós lemos o Romanos 7, Paulo mesmo disse, ali, quando ele olhou para ele, que ele poderia fazer para escapar? Não tinha nada que ele pudesse fazer. Quando ele olhava para si, ele se achava um lixo de monturo. Mas quando Romanos 8, ele diz ali, aquela grande mensagem que ele trouxe, então, aqueles que estão em Cristo. Isso é o que faz o diferencial. Você estar centralizado em Cristo, não em você. Não centralize a sua fé num sistema, num dogma, nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios quadros, mas você esteja equilibrado em Cristo. E Cristo é a palavra. Amém? Muito bem.
Você pode observar que a Bíblia nos mostra isso, e o profeta enfatiza dizendo que Deus nunca envia um profeta quando as coisas elas estão bem, quando estão todas no seu devido lugar. Poderia deixar como estava antes o microfone? Agora, Deus envia um profeta quando as coisas elas saem do seu lugar. Porque Deus, Ele fez as coisas todas no seu devido lugar. Deus não é de mais e Deus não é de menos. Não é isso? Deus é um ser equilibrado e Ele pôs todas as coisas no seu devido lugar. E quando as coisas então elas saem, Deus envia o seu profeta para colocá-las no seu lugar original. E não seria nesse tempo em que as coisas estão tudo fora do lugar, aonde Deus iria ficar com os seus braços cruzados olhando. Não, foi nesse tempo que Deus prometeu que no tempo da tarde haveria luz. Haveria luz. E essa luz, o que ela faz? Ela clareia para que as pessoas possam enxergar. Mas o que adiantaria luz para um cego? Um cego não consegue enxergar, não adianta luz para ele. A luz ela veio justamente para aquele que tem a visão. E nós andávamos no sistema do mundo religioso desequilibrado, porque eles saíram da palavra e nenhum homem ele é central se ele sai da palavra. Todas as religiões elas são boas. Ontem ainda eu falava para um homem ali na cidade, eu disse, a religião que ela pode fazer com as pessoas é moralizá-las, dar uma boa moral nelas. Elas podem fazer com que as pessoas se conscientizem que aquilo que elas estão fazendo, aquilo vai ser prejudicial à sua saúde, que não está lhe trazendo benefícios, e moralizar as pessoas, elas se tornam boas pessoas na sociedade. Agora, isso chama-se o quê? Uma reforma no ser humano. Mas quando se trata de Deus, Deus não reforma ninguém. A Bíblia diz, Jesus chegou a dizer que Deus não se coloca remendo novo em um pedaço de pano velho, né? O que Deus faz? Deus trabalha com uma nova criatura. É um novo nascimento, um novo homem, uma nova mulher. E não só faz com que esse homem seja uma nova criatura, mas Deus, através do seu Espírito Santo, passa a morar dentro daquele homem, dentro daquela mulher. E então esse homem agora, que era um desequilibrado, ele passa a ser equilibrado. Ele começa a ver as coisas nos ângulos certos. Ele começa a andar corretamente. Ele começa a ouvir as coisas corretamente. Ele começa a agir corretamente. Por quê? Porque Deus equilibra qualquer pessoa. Não importa a situação em que ela esteja. Quando Deus chega, Deus muda o quadro. Amém? Você observa, o profeta diz que o pássaro, você sabe aquelas duas asas que ele tem ali? É aquela ali que faz eles voarem. Se pegar um pássaro e simplesmente cortar uma pontinha, eu creio que muitos aí têm essa experiência, né? Essa semana passada eu fiz um galinheirinho ali em casa, e tem uns pintos lá, e estavam voando por cima, eu fui lá e cortei a pontinha das asas, já não voa. Já fica, não é assim? Já fica rodeando no mesmo lugar. E o profeta diz que nós somos comparados como águias, não é isso? Você já viu uma águia, pode ser até águia, mas uma águia com uma asa podada, cortada, o que ela faria? Ela não alçaria voo, ela ficaria rodeando no mesmo lugar, não é isso? E o sistema do mundo, a religião, como eu falei anteriormente, nós não estamos aqui para falar das pessoas, mas do sistema que hoje escraviza e impera no mundo, a qual tem desequilibrado as pessoas. Tem tirado elas do centro da palavra. E tirando do centro da palavra, elas tornaram-se pessoas desequilibradas. Porque as asas do cristão
para ele realmente alçar um voo e subir além da cortina desse tempo aqui, subir na presença de Deus, é o Velho e o Novo Testamento. Toda pessoa, porque você não é salvo por você ser bom, isso é um dever seu, ser bom. Você é salvo por obedecer à palavra de Deus. Aí você tem ação, porque todo cristão, ele tem que ter ação. Por isso que, eu creio que foi Tiago que disse, né? Que a fé sem as obras, ela torna o quê? Morta. Mas eu tenho fé, mas cadê as obras? Aí que entra, irmãos, a profundidade de Deus. Tem pessoas que têm bastante fé, não é isso? Mas as obras não dão equilíbrio. As obras não acompanham aquela fé. E daí você pode ver que aquele homem, aquela mulher, até cheio de dons, cheio de fé, mas não vivem a vida conforme diz a palavra de Deus. E isso torna uma pessoa desequilibrada. Outros têm obras, mas não têm a fé original. Também não equilibra. Você vê que são duas coisas que tem que se colocar em prática. A fé e as obras, como disse Tiago. Amém? E todo ser humano, irmão, todo ser humano, Deus tem que sempre estar trabalhando. Por isso que eu não acredito num crente que ele não participa dos cultos assiduamente, que ele não lê a Bíblia, a palavra, não se inteira nas coisas de Deus. Eu considero uma pessoa assim desequilibrada. Porque eu sempre digo, você ficaria uma semana sem comer? Você não fica sem comer. E não é diferente no trato espiritual. A pessoa fica um mês sem participar de um culto, sem ouvir a palavra de Deus, porque Jesus mesmo taxou, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando um homem, uma mulher, ele não busca se aprofundar em Deus, automaticamente ele já está desequilibrado. Porque o único que nos equilibra é Deus, e através da sua palavra. Você pode notar que cada culto, Deus vem de uma maneira ou de outra, Ele faz nós entrar na fila, Ele nos dá uma puxadinha, não é verdade? Ele vai nos equilibrando, botando no centro, no caminho. Porque quem é esse caminho? Cristo, Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Eu tenho alguma coisa que esses dias eu li com os irmãos, eu creio que foi no domingo da ceia, né, na parte da manhã, e o homem do centro, o homem da direita, mas eu quero só pegar algum tópico aqui. É onde ele diz aqui, ó, o homem da esquerda, porque há dois extremos, e o grande problema das pessoas são os extremos. O que não é de mais é de menos. Você pode observar a própria estrada, ela tem as sarjetas, onde correm as sujeiras, correm as águas ali, mas ela é abaulada, uma estrada projetada. E se você observar, você não anda lá dentro das sarjetas, você tem o centro onde você anda. Você não anda lá para os acostamentos, não é verdade? E os extremos é que leva as pessoas a sair do equilíbrio, do centro. E isso se refere em todos os aspectos da nossa vida. Em todos os sentidos.
Olha o que diz aqui, o da esquerda diz que Deus só quer o coração. É um extremo. Deus só quer o coração. Em outras palavras, obras não precisa. Viver o cristianismo não precisa. E o da direita diz que Deus quer tudo para ele. Que Deus quer tudo para ele. Mas o do centro, que é Deus no homem, o do centro julga para descobrir que há o tempo de Deus, que Deus requer. Veja, o tempo da esposa, vice-versa, o tempo do esposo também, o tempo dos filhos e o tempo natural. Se você observar, a própria ciência mostra para nós que um dia tem quanto? 24 horas. 8 horas trabalha, né? É 8 horas. Se você quer trabalhar mais do que isso, é hora extra. Mas 8 horas está na Constituição do nosso país aí, que é a carga horária de todo o trabalhador. Tudo bem. A ciência diz que você dormindo 8 horas por dia, por noite, né? Uns que dormem de dia, trabalham de noite, mas dormindo 8 horas, você está dentro dos parâmetros. Uns dormem menos, outros já dormem demais. Mas 8 horas seria o equilíbrio. 8 e 8 são quanto? 16. Sobrou quanto aí então? 8. E essas 8 horas, você tem que usar com muita sabedoria. E se nós fôssemos observar pelos parâmetros da Bíblia, 2 horas e 40, veja que Deus não é egoísta. Mas 2 horas e 40 desse dia seria o dízimo de Deus. Que nós teríamos que dedicar em se aprofundar, em se alimentar, tratar do homem espiritual. Mas aí que é o problema. As pessoas não dão nada para Deus. Não tiram o tempo de Deus. Tempo da oração, o tempo da leitura, o tempo de ir no culto. Você vê que temos 1h30 num sábado, 1h30 no domingo. Isso, se você contar, seria muito pouquinho, não é verdade? E mesmo assim tem pessoas que ele não dá essa 1h30 para cultuar a Deus. Porque cultuar, irmãos, não é questão de obrigação. Cultuar é gratidão. Cultuar é você, como disse Paulo aos Romanos, eu creio que é 12, o culto o seu culto racional. É corpo presente, é dedicação. E se você observar, muitos às vezes vão num culto e ele se acha que está de haver em Deus. Agora eu já tenho de haver em Deus. Não. Se você está 2 horas e 40 por dia, e às vezes não damos 5 minutos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, uns é de mais e outros é de menos. Uns já vão 8 dias para um monte, como a gente vê o sistema dominacional, 8, 10 dias e fico lá no monte, às vezes as crianças chorando de fome em casa, a mulher lá, e o homem só orando. Deus não é isso que Deus quer. Deus não exigiu isso. Porque tem que ficar, porque senão Deus não vai abençoar, não. E daí a pessoa volta de lá, porque diz que estava na presença de Deus, e você mostra a Bíblia para ele, dizendo, é o seguinte, aqui deu a revelação divina, não é aquela revelação do homem, mas a revelação divina diz que você tem que se batizar no nome de Jesus Cristo. Isso eu não posso fazer. Então não é um homem desequilibrado? Irmãos, a gente tem que se policiar direto, todo dia, porque perde o equilíbrio. Uma conversa que você tem com uma pessoa, por isso que o profeta taxa muito a questão de buscar o chamado discernimento de espírito. Porque se não tiver o discernimento de espírito, a pessoa se desequilibra numa conversa. Quando você vê, você está num enredo, você está desequilibrado nas suas próprias palavras.
nas suas ações. E ó, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos parar um pouquinho aqui e pensar. Se há tempo de desequilíbrio e que traz prejuízo para as pessoas, é o tempo que nós estamos vivendo agora. Você pode observar a própria mídia, a gente vê, irmãos, a pessoa vai lá e tira uma foto. Uma pessoa que se chama cristão vai lá e tira uma foto toda escandalosa e põe exposta. Isso não é um desequilíbrio? Tinha que se esconder. Tinha que se esconder. Não tirar foto e postar. Isso é desequilíbrio. Comentários na internet. Um fala uma coisa, a pessoa vai lá. E de políticos. Gente, cristianismo é algo equilibrado. Cristianismo não é essa tonteria religiosa aí, ó. Não, cristianismo é exemplos de Cristo. Mas a pessoa, tu viu, começa a se deixar levar por influência, por coisas, quando vê, ele está se expondo a sua vida, está arrumando encrencas. Isso é desequilíbrio. E deixa eu dizer mais aqui, ó. O que eu estou falando aqui não é nada além daquilo que está na palavra, na mensagem. Eu creio que foi o próprio Tiago mesmo que disse que Deus deu para nós ser tardio para falar, não é isso? E pronto para ouvir. Mas o grande problema é que nós falamos demais. Nós, eu vou generalizar em nós, eu vou me colocar junto. Nós falamos demais e ouvimos pouco. E é aqui que está um dos maus. A esposa fala demais, o marido fala demais, até os nossos filhos já estão falando demais. E o diabo, ele fica 24 horas te policiando onde ele possa achar algo para ele introduzir o seu veneno. É numa conversa. Gente, se eu vejo algo do meu irmão de mal, qual é o propósito como um cristão? Para mim ajudar ele. É eu chegar nele, avisar ele que aquele caminho não vai dar lucro para ele. Se eu não tenho, eu tenho que me autoavaliar também se eu tenho condição de dar uma palavra de ajuda para ele. Se eu não tenho, eu vou procurar alguém. E isso tem um ministério para ajudar. Agora, muitas vezes nós fizemos o inverso. Se eu vejo o irmão errado, fazendo algo que não condiz, eu exponho ele, eu falo mal dele. Eu vou e crio uma imagem, se era 10, multiplica aquilo por 20, 30. Não é esconder podre. Muitos estão escondendo, não é esconder podre. A Bíblia e o profeta nos ensina que nós devemos de orar pelos nossos irmãos e ter paciência com os fracos. E se você quer Bíblia para isso, leia Coríntios capítulo 12. Os membros do corpo, aqueles que são mais honrosos, ele tem que cuidar daqueles que são menos desonrosos. Se você se acha forte, você se acha o membro honroso, então é você que é o responsável de cuidar daquele que está fraco. Mas não jogar mais algo nele. Eu estava lendo sobre o Pedro, né? No lava-pé. Isso aqui, irmãos, está em todos nós. Ninguém pode se julgar assim, não, eu não. Todos nós, todo dia. E por isso que nós temos que, minuto a minuto, nós temos que estar trabalhando contra nós mesmos. Por isso que o profeta diz, o maior inimigo do William Branham se chama William Branham. O maior inimigo seu é você mesmo, e você tem que cuidar dele. Você tem que trabalhar com ele. Você lê São João 13, muitas coisas passam por cima. Você vê ali, o que Jesus disse ali? Vou lavar os pés, Pedro.
Não, Senhor, mas nem falar que você vai lavar meus pés. Não, não vai lavar meus pés. Pedro, te acalma. Quem que era? Jesus, o homem do centro. Não, Pedro, te acalma. Espera o que eu vou fazer, em outras palavras. Te acalma, veja o que eu vou fazer depois. Não, Senhor, não vai lavar os pés. Pedro, se tu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Não, não, Senhor, então me dá um banho. Me lava as mãos, os pés, a cabeça, tudo, vê. Ele não, uma hora ele não queria, daqui a pouco queria demais. Não é isso? Não é assim, Pedro. Quem está limpo não necessita lavar senão os pés. Você viu? Quando não é demais, é de menos. Quando não é de menos, é demais. Eu estava lendo nessa mensagem aqui, ó. Para onde iremos nós? Agora observe isso. A questão de 33. Agora observem, todas elas podem estar bem, mas não é a questão, a pergunta é: você é um cristão? Se você não pode ser um cristão, você não pode ser um cristão até que você tenha recebido a Cristo em você. Agora, muitas pessoas dizem: bom, eu vou para o céu porque a minha fé me diz que eu vou. Eu penso que vou para o céu. Eu pertenço à igreja e minha fé me diz que eu estou bem. Algo intelectual. Agora eu também creio na graça de Deus, mas observe, não importa qual seja a sua fé, você não será julgado por sua fé, você será julgado pelas suas obras. Pesou, né? Você será julgado por suas obras. E quando você morrer, a morte não muda seu espírito, somente muda o lugar de habitação. Ela apenas muda você de casa. E se você morrer em seus pecados, você irá para uma habitação pior daquela que você está vivendo agora. Mas se você morrer em Cristo, com certeza, você também estará em Cristo, porque Ele é o caminho. Sabemos que houve um homem na Bíblia que veio a uma ceia do casamento. E aquele homem se assentou à mesa, e quando o rei chegou, o noivo, olhou para este homem, e ele não estava vestido para o casamento. E ele disse: amigo, de onde tu vens? Em outras palavras, dizendo: como que você entrou aqui? Agora, muitos de vocês já estiveram no Oriente e sabem que os seus costumes de casamento, como é seus costumes de casamento, nunca mudam. É a mesma coisa hoje. É notável essa parábola do nosso Senhor. O casamento é marcado e o noivo, ele distribui os convites e ele assina cada convite para todo aquele que é convidado. E então ele tem o seu servo para ficar na porta de entrada daquele edifício, e ali perto da porta tem uma caixa com um monte de túnica, e ele tem uma para cada convidado. E então cada pessoa chega, talvez um homem bem vestido, bem apresentável, mas quando ele chega à porta, lhe é colocado uma túnica. E ele entra com esta túnica ali então. Então o homem que chega mal vestido, diríamos como uma vestimenta muito simples, ele tem o mesmo tipo de vestimenta colocada nele, como um homem rico teve. Vocês estão entendendo? Então pode ser que venha o irmão mais pobre, que não tem roupas adequadas para ir a um casamento, mas ao participar do casamento, mas ele não precisa se sentir envergonhado, pois quando ele chega à porta, lhe é dada uma túnica do mesmo tipo que foi dada àquele homem rico e ao homem de classe média, de modo que quando eles estão todos assentados à mesa, todos eles se parecem iguais. E é dessa maneira que cada filho de Deus se parece para ele. Somos todos iguais quando nós entramos pela porta. Veja,
Agora essa túnica simboliza o quê? O Espírito Santo, o qual é Cristo na forma espiritual. E quando aquele homem, ele ficou calado, quando lhe foi perguntado, ele não conseguiu dizer nada. Veja, ele estava. Então o noivo ordenou que ele fosse amarrado e jogado na escuridão exterior. Mas ele tinha chegado lá, tudo bem, ele tinha chegado. Mas o que isso indicava? Que ele pode ter entrado por uma janela, ou pela porta dos fundos, ou de alguma outra maneira, além da maneira provida, e ele foi expulso dali. Veja, existe um caminho provido hoje, que não é para os nossos credos, não é por nosso ou qualquer coisa, mas esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, e um homem que vem a Deus por Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, e é vestido com o restante que vem, rico, pobre, todos foram feitos iguais. Ninguém pode entrar, somente ele tem um lugar. Isso está em São João 10, diz: eu sou a porta do redil. E se nós entramos no redil, temos que entrar por essa porta, e essa porta é Cristo. Eu creio que vocês conseguiram entender, né? Agora observe. Apenas uma coisa que pode trazer a vida eterna. Isso é o Filho. O Filho. O Filho do Deus vivo. Nada jamais morreu em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você pode enterrar isso no mar ou em qualquer lugar, vai despontar. Quando aquela luz começar a brilhar, ele é a luz e ele é a única luz verdadeira. O sol é a única verdadeira pela qual temos que caminhar. Essas luzes, outras, são artificiais e brilham na escuridão. Não precisamos andar hoje à noite sobre uma luz artificial, porque nós somos filhos do dia, não filhos da noite. Nós temos Cristo e Ele é a luz eterna. E nós andamos nele, pois Ele é a luz, o caminho, a verdade, a vida, Ele é a luz. Ninguém vem ao Pai exceto por mim. E é por isso que devemos chegar a Cristo. Essa é a razão pela qual Ele era diferente de qualquer outra pessoa, pois Ele é o único que tem essas coisas para nos dar. Então, para onde nós iríamos? Procure outras luzes em algum lugar, alguma outra coisa. Vocês sabem, as coisas más, elas andam à noite. Serpente, inseto, todos os tipos de inseto voam à noite, porque são maus. Mas deixe o sol nascer, eles acham um lugar no escuro tão rápido quando eles podem. Por quê? Eles são das trevas e não querem a luz. E é dessa maneira que o mundo está ficando hoje. Eles não querem a verdadeira luz do Evangelho. A verdadeira luz de Deus mostra os feitos do homem. Pode ter alguém tolo o suficiente para dizer: eu não me recuso a acreditar que o sol está brilhando, e esconder seu rosto e descer para um porão e fechar as portas e dizer: olha, o sol não está brilhando? Eu não acredito nisso. Seu bando de fanáticos, continuem por aí. Bem, não podemos então ajudar esse companheiro, porque ele está mentalmente, isso é, desequilibrado, né? Errado. Agora, se ele quiser ficar ali até a noite chegar, pegar a sua lanterna e começar a olhar em volta, achando que ele tem luz, bem, ele pode continuar daquele jeito, mas você não pode dizer nada para ele. Então ele nunca será capaz. Vocês estão compreendendo, irmãos? O que é uma luz artificial? É um ensino do homem, o sistema religioso. É um foco, é uma lanterna, né? É um farol. Mas aquilo ali não produz vida para essa flor aqui, ó. O que pode produzir vida para essa flor aqui, para a natureza, é o sol. O sol verdadeiro, aquela é uma luz totalmente diferenciada. E para a igreja, para a noiva de Cristo, tudo que o homem produz, seus credos, seus dogmas, seus quadros feitos, ele é artificial. Ele não produz vida. Até pode alumiar em algumas coisas ali, mas não produz vida. Agora, a luz do Evangelho produz vida eterna para nós.
Por isso que ninguém pode estar aqui posicionado porque a mãe, porque o pai, porque o tio, porque eu gosto do fulano. Você tem que estar em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão com o pai, na mãe. Não, é isso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja. Você poderia hoje acender essa luz, um monte de terra aqui embaixo com muitos grãos de milho nela. Essa luz nunca produziria vida. Pega um foco e fica clareando num grão enterrado, ó, ali na terra, né? No escuro, para ver se ele vai produzir vida. Não vai produzir vida. Agora a luz do sol vai despertar nele a natureza que está lá dentro. Veja. Então essa luz artificial não produzirá vida. Necessita-se da luz do sol, os raios do sol. Você diz que diferença faz se ela brilha tanto quanto o sol? Ela não tem o poder do raio nela para gerar vida. E também nenhuma luz de nenhum credo ou qualquer coisa fora de Cristo. Ele é a luz de Deus, Ele é o que nos dá o Espírito Santo. E quando nós vivemos em sua presença, isso nos faz agir diferente. É aquilo que eu falei anterior. Nos equilibra. Nos faz agir diferente. Deixa eu me achar aqui. Nos faz agir diferente, olhar diferente, falar diferente, ser diferente, porque nós estamos andando na luz. Filhos da luz, vivam nela, banhem-se nela, desfrutem dos seus fluxos de irradiação que dão vida. Essa é a razão que temos de vir a Ele para encontrá-la. Você não encontra através de um credo. Eu não estou condenando seu credo. Se você tem o seu credo e também tem a Cristo, amém. Mas se você tem apenas seu credo sem Cristo, você está em uma situação miserável. Não tente entrar assim, porque não darão luz. Vocês caminharão tropeçando a vida inteira. Nunca serão capazes de entender porque essas pessoas choram, porque gritam, porque batem palma, falam em língua, cura divina, poder de Deus. Vocês nunca o conhecerão através de uma luz artificial. Vocês terão que entrar na verdadeira luz, a luz de Jesus Cristo, o qual ilumina cada homem que vem ao mundo. Portanto, entre nessa luz. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a luz. Ninguém vem ao Pai, exceto por mim. Amém? Então você pode construir, já estou encerrando aqui, ó. Você pode construir sua fundação sobre riqueza, fundação de fé. Você pode ter muito dinheiro, deixar muito dinheiro para seus filhos. O que isso causará? O que a riqueza causará? Dores de cabeça, desapontamentos, brigas, desentendimento, inimizade, tiroteios, estupros, assassinatos. E finalmente, em muitos casos, leva até suicídio. Dinheiro, os bancos podem falir, fechar ou algo pode acontecer contigo em uma aposta. Você poderá perder seu dinheiro e aí você pega uma arma, atira em sua própria cabeça. Quantos acontecimentos tem desses, né? Essa fundação, ela não é eterna. Seu dinheiro não tem nenhuma fundação eterna. Você não pode ter uma fundação eterna sobre a popularidade. Isso é o quê? É um grande pecado hoje na América. Veja, é tentar ser popular. Mulheres tentando se vestir de forma popular. Homens tentando agir de forma popular. Todas essas coisas acontecendo de maneira... eu tenho que começar nessa primeira noite. Mas eu digo aqui... mas como eu disse na terceira ou segunda, vamos continuar hoje à noite. Mas ser popular, popularmente, normal, conduz ao pecado e à desgraça. 3 ou 4 casamentos e coisas assim. Veja, algumas vezes uma moça bonita, sua beleza se torna uma maldição para ela. E ela descobre alguém e fala isso para ela. Ela quer ser como a estrela de um cinema, ao invés de se moldar a vida segundo Jesus Cristo. Então ela constrói toda a sua fundação sobre isso, não sabendo que ela apenas tem 5 anos de vida real. Dos 15 aos 20, depois disso ela começa a morrer. Veja, vocês estão entendendo? Toda aquela beleza, dos 15 aos 20, passou dos 21 em diante, começa a regredir, né?
Veja, e ela baseia suas esperanças nisso, sabendo que você vai envelhecer. Se você estiver vivo, você tem que envelhecer, você tem que se acabar. E esse lindo rosto que você tem hoje apodrecerá um dia desse, a sepultura, os vermes comerão. Portanto, não existe fundação eterna na popularidade em que você é, o que você é. Isso não tem, a fundação real não está ali. A única coisa que é eterna é você estar em Cristo. Fora de Cristo, não há homem, não há mulher. Que está no caminho. Eu estava observando os desequilíbrios das pessoas. Porque é muito fácil nós olharmos para frente, na verdade. Mas nós olharmos para nós, há uma dificuldade, né? Eu olhar você aí é tão fácil, mas eu me olhar para mim mesmo é tão difícil. A gente não consegue enxergar as costas da gente, né? Você consegue enxergar as suas costas? Você não consegue. Agora quem está atrás de mim consegue. Não é assim? Mas a ciência, o homem branco, né? Ele inventou um chamado espelho. Que as pessoas conseguem se enxergar. Conseguem refletir a sua imagem e ver cada defeitinho que tem no seu rosto, seu corpo. E esse aqui é o espelho do cristão. Aqui está o espelho do cristão. E qualquer coisa que você queira ver, e esse espelho ele não mostra simplesmente a sua imagem animal, terrena, mas ela mostra além do véu de carne. E ela começa a mostrar o quanto muitas vezes esse homem interno está desequilibrado. Eu estava observando o chamado egocentrismo. O espírito diabólico, esse egocentrismo. E às vezes ele está, não é nas chamadas pessoas que têm popularidade. Está às vezes numa pessoa simples. Ah, mas era só, qual que foi o taxado como egocêntrico lá? Tem um nome, né? De um homem lá que foi taxado como o símbolo do egocentrismo. Sabe por quê? O que é o egocentrismo? Não consegue demonstrar empatia. E consiste em uma exaltação de si mesmo, constantemente preocupado com os seus próprios interesses. E muitas vezes você vê pessoas nesse sentido de egocentrismo, e isso é um desequilíbrio, porque não é isso. A Bíblia diz que aquele que se acha o maior é para ser o menor. Então quebra esse espírito, porque o que é o egocentrismo? Consiste em uma exaltação de si mesmo. Eu fui, eu sou, eu faço. Às vezes é um trabalho coletivo que todos fizeram, mas ele quer puxar a glória para si. Isso é egocentrismo. Ou os interesses próprios. É um desequilíbrio. Quer dizer, tudo vem a nós. Vosso reino, nada. E isso é espírito. Isso é espíritos. E desequilibra o homem. E às vezes está onde? Em pessoas simples. Às vezes nós inconscientemente agimos dessa forma.
Em todos os aspectos da nossa vida. Quer dizer, eu me dando bem, eu não estou importado com você. Não, nós temos que olhar em outro parâmetro. Eu tenho que me colocar no seu lugar. Se mesmo um problema, se você está passando, é muito fácil eu me tornar um egocêntrico. Bom, não é comigo, a casa do fulano está pegando fogo, que pegue. Não, ele é parte do corpo. Eu tenho que me preocupar. Se eu me preocupo com o corpo de Cristo, eu tenho que me preocupar com você. Egoísmo. Irmãos, nós poderíamos fazer uma lista aqui, ó, do que o diabo, porque todos esses, o que a Bíblia mostra ali para nós, gente, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira citando item por item, e cada item dá uma mensagem. Esse dia eu falei ali, eu creio que foi Maximiliano, o irmão Elisandro estava lá, né? Vamos olhar assim, comer é pecado? Pergunto para vocês, comer é pecado? Não é pecado. Mas você vê que por desequilíbrio pode o comer virar um pecado. Porque a Bíblia diz assim, ó, que os glutão não entrarão lá. Glutonaria é pecado, o chamado pecado da gula. Tem pessoas que às vezes estão doente. Você sabe que tem casos, e não é poucos, que há um espírito de gula na pessoa, que ele come, depois ele mete o dedo na goela para vomitar tudo, para depois voltar a comer de novo. E veja que espírito diabólico é isso aí. E existe muito disso, é comprovado cientificamente aí. Casos e mais casos. Irmãos, o equilíbrio. Agora, os irmãos estavam ali, nós tínhamos conversa. O ser humano, ele não é contente com nada que Deus colocou ele. Deus te fez magro? Deus te fez magro? Ah, mas eu queria ser mais gordinho, pô. Mas eu queria pegar uns quilos a mais. Obrigado, Senhor, por me fazer magrinho. Porque tem o outro que está fazendo de tudo que quer ser magrinho. O gordinho não está contente, o magrinho não está contente. Ah, mas eu queria ter o nariz um pouquinho mais afinado. Mas eu queria ter a minha sobrancelha mais... Gente, isso tudo é desequilíbrio. Claro, não devemos ser uns relaxados também. Devemos cuidar de nós. Né? Porque o espírito do desleixo... como é que é o espírito aquele dos macumbeiros? É mulambo? Mulambo, é isso? É mulambo, que é o do relaxamento, que não cuida dele, não cuida de si, não cuida. Se emprestar uma ferramenta para ele, nem daquilo ele cuida. Isso aí também é espírito. Então, há uma série de itens que nós poderíamos colocar aqui, ó, que o homem se desequilibra. Falar demais. Falar é pecado? Não é pecado. Mas quando se fala demais, o que a Bíblia diz? Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. E a Bíblia diz que os muito que falam são os que mais pecam. Porque há muitas palavras ociosas no meio ali. Inclusive tem um ditado antigo que boca fechada não entra mosquito. Você viu como é que é? Então, tudo tem um equilíbrio. Será que não estou falando demais? Pessoas que se comprometem a não falar. Falou uma coisa que não devia, depois ele tem um monte de arrependimento, aí vai ter que fazer uma volta grande para poder consertar, porque falou demais, se desequilibrou. Por isso que o profeta diz, você deve ter uma torre de controle, que é chamada Espírito Santo.
Falei que ia encerrar, né? Se coloque de pé. Complexos. Complexos, e é nos complexos que o diabo trabalha. Muitas vezes o diabo diz para você que você não vale nada, que você nem salvo é, que você não vai ter condição, e você fica tratando. Às vezes o diabo diz para você que você está doente, que você é enfermo, e você fica glorificando aquilo. Isso é espírito, é desequilíbrio. Porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cura está em você. O profeta diz que Jesus te curou há mais de 2000 anos. Tu tem que tomar posse daquilo e depende de você. Mas o diabo lança completo. E as mentes, elas hoje estão contaminadas, negatividade. E as coisas não vão, as coisas não andam, os negócios não dão certo, a saúde muitas vezes não dá certo, em casa. Por quê? O diabo está trabalhando e é o campo de batalha na mente, e isso vai gerando, vai criando atmosferas negativas, e as pessoas vão se autodestruindo. Mas eu digo para você nessa noite, coloque uma dose de Deus em tudo que é coisa. Você vai fazer uma comida, você tem que temperar ela, não é isso? Você tem que botar um pouquinho de sal, colocar um temperinho, coloque, e tudo com equilíbrio, não é isso? Tudo que você vai fazer, coloque Cristo na frente. Vamos aplaudir a Deus nessa noite? Amém? Glórias a Deus. Aleluias.